Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula vai ser correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Na aula anterior nós estudamos um pouco sobre a conquista espanhola aqui na América. Como que se deu essa conquista, né? E como que a coroa espanhola organizou o território aqui das colônias para melhor administrar e para melhor governar. Nós vimos também, gente, que com a chegada dos europeus aqui na América, houve a dizimação, né, de milhões de pessoas, por conta das doenças trazidas pelos europeus e por conta da forma violenta de conquista desses territórios também. Número 1. Como se deu a conquista dos Incas pelo espanhol Francisco Pizarro? Os Incas, gente, localizado ali na região que hoje pertence ao Peru, eles se enfraqueceram, houve uma disputa pelo trono. Então, Francisco Pizarro, acreditando na ideia, né, que teria ouro, que teria diamantes nesta região, se aproveitou deste enfraquecimento, capturou o imperador e o executou. Assim, eles passaram a dominar a cidade de Cusco, que estava localizada em uma região mais montanhosa, e fundaram a cidade de Lima, no litoral do Peru, né? Então, foi a partir de 1531 que Francisco Pizarro, atraído pela notícia da existência de ouro e prata na região que pertencia aos povos incas, liderou os ataques. Aproveitou do enfraquecimento do Império Inca, capturou Atahualpa, executando-o em 1533. A então cidade de Cusco, localizada em regiões montanhosas, foi incorporada ao Império Espanhol e foi fundada a cidade de Lima, no litoral. Número 2. De acordo com o infográfico das páginas 137 e 138, de que maneira os nativos resistiram à dominação espanhola? Bom, houve resistência no combate corpo a corpo, né, luta corpo a corpo, mas também houve uma resistência cultural. Houve o registro pelos astecas de como o território deles foram invadidos, né, nos chamados códices. E isso é uma forma de resistência para prevalecer a cultura deles, para prevalecer a identidade dessa civilização. A recusa ao trabalho também foi uma forma de resistência, e o silêncio dos incas, né? Os incas, eles se silenciavam, eles não faziam questão de manter contato com seus conquistadores, e isso era uma forma de demonstrar indiferença, de demonstrar distância em relação a estes povos. E também as manifestações culturais. Número 3. Quais órgãos foram criados pela coroa espanhola para gerenciar os negócios em suas colônias na América? Explique a função de cada um. Os negócios estavam prósperos, né? A extração de ouro, a extração de pedras preciosas, a coroa espanhola estava se tornando muito rica, então precisava controlar melhor esses negócios. Então, para isso, criou a Casa de Contratação, que era a organização e fiscalização do comércio com as colônias, criou o Conselho Supremo das Índias, né, a administração das colônias, elaboração de leis e fiscalização dos colonos, né, daquelas pessoas pertencentes à coroa espanhola que estavam nas colônias, sistema de portos únicos também. O que é esse sistema de portos únicos? Definiu quais portos, né, da Espanha e da América Espanhola podiam realizar transações. Todas essas medidas que a coroa espanhola adotou foi para exercer o monopólio sobre essas colônias, para exercer o domínio e o controle sobre essas transações. Número 4. Que modelo a Espanha adotou para administrar as novas possessões na América? Devido à distância, né, gente, da Espanha com a América, a coroa espanhola dividiu as suas possessões, as colônias aqui na América, em vice-reinados. Esses vice-reinados, eles eram governados por um vice-rei que representava o monarca e era fiscalizado pelo poder central.
Número 5. Explique como estavam organizados os vice-reinados espanhóis na América. Logo que esses vice-reinados eles foram estabelecidos, foram criados os cabildos, que era uma espécie de câmara municipal. Desses cabildos participavam os chapetones, né, que eram os colonizadores nascidos na Espanha, e os crioulos, que eram os colonizadores, né, nascidos já na América. Os chapetones eles constituíam a camada mais privilegiada da sociedade colonial e ocupavam os altos cargos da administração. Então eles eram beneficiados, né, até mesmo por conta que eles eram de origem da Espanha. Eles tinham nascido na Espanha e estavam na América. Número 6. Em que consiste as formas de trabalho mita e encomenda? A mita, gente, é um trabalho forçado que era usada a mão de obra indígena e eles recebiam um pagamento mínimo, né, que não dava nem para a subsistência deles, não dava nem para eles sobreviverem. Já a encomenda era uma forma de trabalho autorizado pela coroa para que os colonizadores pudessem utilizar a mão de obra indígena desde que estes fossem cristianizados. Número 7. De que maneira era desenvolvida a agricultura nas colônias espanholas? Como era a forma de trabalho? A agricultura ela era desenvolvida nas grandes propriedades, né, chamadas de haciendas. Também houve a introdução da pecuária. Contava com a mão de obra dos indígenas e mestiços. Alguns trabalhavam como arrendatários ou parceiros dos proprietários maiores. Outros, em troca do trabalho, recebiam um pequeno lote de terra. Geralmente, esses trabalhadores eles não recebiam salários. Bom, nós finalizamos a correção, nós vamos continuar com o conteúdo a partir do livro de vocês. Vamos entender um pouquinho sobre a colonização portuguesa. Essa colonização portuguesa, nos próximos capítulos, nós vamos detalhar melhor. Como que foi a colonização portuguesa aqui na América. Pedro Álvares Cabral vai chegar no litoral, né, no dia 22 de abril de 1500. Inicialmente, gente, a principal atividade desenvolvida pelos portugueses foi a extração do pau-brasil, a exploração do pau-brasil utilizando a mão de obra indígena. Os indígenas, em troca, né, eles recebiam ferramentas de metal e outros utensílios e adereços. Então, os indígenas, eles abasteciam os navios com a madeira, e essa madeira ela era comercializada na Europa. Além da importância da madeira, eles usavam também a tinta do pau-brasil, né, da madeira, na indústria, na fabricação têxtil, né? Na época ainda não tinha indústria, mas a tinta ela era usada na produção de roupas, de tecidos. No início, os portugueses eles estavam interessados no comércio das especiarias orientais, porque era muito lucrativo, né? Especiarias da Índia, da China. Porém, com o tempo, gente, essas especiarias elas foram perdendo valor. E com o passar do tempo, a colônia portuguesa, né, a América portuguesa, ela foi sendo invadida, foi correndo risco de invasão por outros países, que também estavam à procura de riquezas. Então, em 1531, desembarcou aqui Martim Afonso de Souza para explorar, para defender e colonizar as terras da América. Segundo os estudiosos, historiadores, pessoal, somente a partir de 1531 é que se inicia de fato o período de colonização do território que hoje pertence ao Brasil, porque de 1500 a 1530 havia apenas a exploração do pau-brasil. Então, quando Martim Afonso de Souza chega aqui no território, ele vai colonizar, ele vai introduzir a produção da cana-de-açúcar, então, de fato, inicia a colonização do território. No ano seguinte, né, a 1531, Martim Afonso ele vai fundar a Vila de São Vicente. Essa vila hoje, vila que se localizava, né, no atual estado de São Paulo. E
Nessa vila, os portugueses eles vão introduzir a cultura da cana para produzir o açúcar, que até então era um produto extremamente valorizado na Europa. Como os portugueses já tinham experiência no cultivo deste produto, né? Aqui no Brasil, a cana-de-açúcar ela teve melhor desenvolvimento na Vila de São Vicente e em Pernambuco, por conta dos solos, né? Na região Nordeste, por conta dos solos de Massapê, são solos férteis. Como que os indígenas e os portugueses, gente, viram essa troca de favores, né? Os indígenas carregavam os navios e os portugueses davam adereços, davam objetos para os indígenas. Essa forma, gente, ficou conhecida como escambo, né? Era a troca de produtos e serviços dos indígenas por mercadorias. Então, assim, os portugueses não entendiam por que esses produtos, por que esses objetos eram tão valiosos para os indígenas. Eles não sabiam fabricar. Então, para eles, eram objetos de extrema importância. Então, assim, segundo alguns historiadores, os indígenas sabiam bem o que estavam fazendo, né? Eles tiveram interesse, inclusive, nessas bugigangas, como assim podemos dizer. Eles não foram enganados como se acredita. Nessa imagem aqui tem mostrando a fundação de São Vicente, é um óleo sobre tela de Benedito Calixto de Jesus, feito em 1900. São Vicente foi erguida pelos portugueses e passou a produzir cana-de-açúcar. Anos mais tarde, a produção de açúcar da região declinou por causa do estabelecimento de novas áreas produtoras na colônia portuguesa. A colonização inglesa. Em que contexto que aconteceu a colonização inglesa aqui na América? Vamos lá. A colonização inglesa, de fato, gente, ela vai acontecer a partir do século XVII, que é quando ela ganha novo impulso. Já houve uma tentativa entre 1584 e 1585, porém foi uma iniciativa sem sucesso. A partir do século XVII, a colonização ela ganhou um novo impulso. Porque houve a fundação das companhias de comércio britânicas, né, como a Companhia de Londres e a Companhia de Plymouth. Neste período, a Inglaterra estava passando por guerras, né, por conflitos políticos. Os protestantes eles estavam sendo perseguidos, né, pela igreja. Então, esses protestantes, fugindo dessas perseguições, migraram para a América. Um outro fator também que levou a essa migração foi a lei de cercamento. Vamos lembrar que durante a Idade Média predominava os feudos, né? As pessoas trabalhavam nos feudos, eram terras, podemos dizer assim, comunitárias, né? As pessoas tinham a propriedade para produzir, pagavam uma taxa, pagavam imposto para os senhores feudais, mas ainda assim elas tinham as propriedades. Com a lei de cercamento, gente, essas terras que antes eram comunais, elas tornam-se privadas, elas tornam-se particulares. A partir daí também a terra, ela começa a ter um valor comercial, a terra ela pode ser vendida. Então, essas pessoas, os camponeses, vão perder essas propriedades e vão migrar para a cidade. Mas também na cidade não tem muitos recursos. Então, essas pessoas também vão migrar para a América do Norte. Na América do Norte, então, vão fundar as primeiras colônias, chamadas de 13 colônias. São as 13 colônias anglo-saxônicas. Essa área conquistada pelos ingleses vai ficar conhecida como Nova Inglaterra. Vai haver uma diferença no modo de exploração dessas colônias. São termos discutidos por estudiosos, pessoal, sobre se são termos realmente válidos. Denomina-se termos colônia de exploração e colônias de povoamento. Segundo alguns estudiosos, as colônias de povoamento ocorreram nas 13 colônias. E
as colônias de exploração aconteceram na América Ibérica, né, nas colônias portuguesas e espanholas. A colônia de exploração, gente, é aquela colônia onde utiliza-se mão de obra escrava, onde o território ele é explorado, onde não há a instalação de povoamento. Já na América do Norte, nas 13 colônias, houve o povoamento da região em pequenas propriedades agrícolas para desenvolver essas propriedades agrícolas. Nas 13 colônias também houve uma diferença no modelo de exploração em relação às colônias do Norte e em relação às colônias do Sul. Nas colônias do Norte predominou um trabalho assalariado, com mão de obra livre, atividade agropastoril, né, feita em pequenas propriedades. Já na colônia do Sul, predominou mão de obra escrava, predominou também o sistema denominado plantation, né? São sistemas onde se produzem grandes propriedades e essa produção é destinada à exportação. Nessas 13 colônias da América do Norte, localizadas na costa atlântica do continente, deram início aos atuais Estados Unidos da América. Neste mapa aqui está trazendo para a gente quais foram as 13 colônias fundadas pelos britânicos. Neste box aqui, construindo o conceito, está explicando sobre os termos colônia de exploração e colônias de povoamento, explicando que tanto na América Ibérica quanto na América Inglesa existiram núcleos de povoamento e que a diferença na realidade em relação a esses povoamentos se dá em relação à fiscalização. Na América Inglesa, durante o século XVII, as agitações políticas na Inglaterra afastaram o controle da coroa inglesa sobre as suas colônias. Então, as colônias inglesas tiveram mais liberdade para produzir, tiveram mais liberdade política e econômica, diferente do que aconteceu nas colônias ibéricas, né, onde as colônias não tiveram tanta liberdade. Colonização francesa e holandesa. Os franceses e holandeses também, em busca de riquezas, fundaram colônias aqui na América. No século XVII, companhias de comércio cujo objetivo era estimular a ocupação de terras americanas. Então, esses países tentaram obter uma conquista vantajosa, tentaram obter riquezas, territórios, né? Os franceses ocuparam uma região que hoje corresponde ao nordeste do território canadense e fundaram a cidade de Quebec. A Holanda, por intermédio da Companhia de Comércio das Índias Orientais e da Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, vai controlar grande parte do comércio marítimo, grande parte do comércio desses produtos coloniais. Então, a Holanda ela vai se configurar como uma grande potência marítimo comercial neste período. Os holandeses eles vão fundar em 1623 um povoado chamado Nova Amsterdã, que posteriormente vai ser conquistado pelos ingleses e que hoje corresponde à cidade de Nova York. Também, gente, aqui na América Portuguesa, eles tentaram, né, América Portuguesa e Ibérica, os franceses e holandeses tentaram fundar colônias. Aqui no Brasil, em 1555, os franceses eles vão se instalar no Rio de Janeiro e vão tentar fundar a França Antártica. Só que eles vão ser expulsos pelos portugueses e, posteriormente, eles vão tentar se instalar no Maranhão, vão tentar fundar a França Equinocial e também vão ser expulsos. Os holandeses, da mesma forma, vão tentar instalar colônias aqui na América Portuguesa e na América Ibérica também. Todos esses estados europeus, eles vão dar início a essa expansão marítimo-comercial em busca de acúmulo de riquezas, em busca de domínio territorial, né? E no caso da Inglaterra, já no século XVIII, gente, expandir territórios para conseguir matéria-prima, porque neste período a Inglaterra ela vai estar se industrializando. Então vai ser interessante ter colônias, ter matéria-prima e ter quem consuma seus produtos manufaturados.
Eu vou finalizar por aqui a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro e também no PowerPoint. São algumas atividades complementares. No livro são as páginas 148 a 149 e são 7 atividades complementares. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.